Em abril de 1931, rebenta no Funchal o que a história denomina como a Revolta da Madeira. No início dos anos 30, os tempos são difíceis. No rescaldo da Primeira Grande Guerra, movimentações políticas radicais e grandes dificuldades económicas, agravadas pela queda da Bolsa de Nova Iorque em 1929, atiram muitos países da Europa para soluções de governo autoritárias. Portugal é um deles. A ditadura militar implantada em maio de 1926 equilibra as finanças públicas com Salazar, mas o seu autoritarismo provoca revoltas sucessivas que atiram para a Madeira, para os Açores e para as colónias centenas de deportados civis e militares. A Madeira, ilha pequena e de fracos recursos, continuamente esquecida por Lisboa, sofre duramente com os efeitos da crise internacional. Os bordados, que ocupam mais de 1/3 da população, perdem clientes tradicionais. O vinho Madeira, falsificado por franceses e espanhóis, é atingido também pela lei seca americana. O turismo estagna, comprometido pelo adiamento permanente da construção do Porto do Funchal, e vê o tráfego marítimo ser desviado para as Canárias. Nos finais de 1930, 2 dos principais bancos do Funchal entram em falência, suspendem os pagamentos e arruinam famílias inteiras. Controlando 75% das transações da Madeira, paralisam quase por completo o comércio e a indústria. É o desemprego e a fome. A situação agrava-se ainda mais em janeiro de 1931 com a publicação de um decreto estabelecendo para os moageiros o monopólio da importação de trigo. É a gota de água. Em 4 de fevereiro, dão-se os primeiros levantamentos populares. O povo revolta-se, incitado pelos industriais de padaria. Rejeita o decreto da fome. Usando foguetes e aos gritos de fecha, fecha, agitadores convocam populares e estudantes e promovem uma greve no comércio. A agitação mantém-se até o dia 6. O Porto encerra com uma greve dos estivadores. Com ameaças aos moageiros e ruidosas manifestações, assaltam-se as fábricas de moagem. Máquinas são atiradas para a ribeira. Trocam-se tiros. Há mortos e feridos no centro do Funchal. Chamados a intervir, os militares fazem-no sob reserva. Recusam atacar a população, para desespero do governador, que tem contra si o povo, a polícia e, principalmente, os oficiais da guarnição da Madeira. Em Lisboa, o governo da ditadura avalia rapidamente a ameaça da amotinação e envia o coronel Silva Leal para a Madeira como seu delegado especial, recebido com pompa e circunstância pela guarnição militar. É acompanhado por um destacamento de caçadores 5 e de metralhadoras 1. As forças vivas conservadoras rejubilam com a situação de acalmia aparente. Silva Leal, sem compreender a realidade social, política e militar da ilha, atua desastradamente e reprime com dureza os revoltosos de fevereiro, deportando uns e ameaçando outros.
depressa, é rejeitado pelos madeirenses. A nomeação para governador civil do capitão Cabasso, comandante de Caçadores 5 que o acompanha desde Lisboa, acaba por fragilizar a única força com que pode contar. A Madeira amadurece para a revolta. Mantém-se forte o descontentamento popular. As dificuldades existentes em todos os sectores da vida são agravadas pela arrogância e incompetência dos governantes que não encontram soluções para os problemas. Os militares madeirenses e os continentais destacados na Madeira sentem-se mal utilizados e alguns são desprestigiados pelos seus chefes. Os muitos militares e civis deportados no Funchal por causa das sucessivas revoltas continentais contra a ditadura, bem integrados na sociedade madeirense, mantêm contactos com os chefes da oposição no estrangeiro e no continente e não desistem de se revoltar. Jogando às cartas ou às damas, à mesa do Golden Gate ou do Hotel Atlântico, conspira-se por isso intensamente. Fim, a revolta estala pelas mãos dos militares. Da força enviada do continente para acalmar os motins de fevereiro, saem os líderes da rebelião, os tenentes Camões e Pélico de Caçadores 5, acompanhados pelos alferes Ace Ferreira e Sacadura de Metralhadoras 1. Estavam com eles os tenentes madeirenses de Infantaria 13, Correia de Gouveia, Hermano da Conceição, Francisco Machado, Ernesto Accioli, o alferes Jaime Gonçalves e o tenente de artilharia Gil Gonçalves. E também a quase totalidade dos deportados. A 4 de abril, sábado de Aleluia, a cidade amanhece pardacenta. A data para a eclosão do movimento que se queria concertado com o resto do país é antecipada, perante a ameaça de degredo dos amotinados da Revolta da Farinha e pela esperada substituição dos tenentes Camões e Pélico. Pelas ruas desertas caminham para o Palácio de São Lourenço os militares de Caçadores 5. Aí, detém o delegado especial do governo, Coronel Silva Leal, e o governador militar, Coronel José Maria de Freitas. Os tenentes Hermano Conceição e Gil Gonçalves acorrem à pensão Vista Alegre, à Rua dos Netos, e prendem o governador civil, capitão Artur de Almeida Cabasso. Tudo decorre pacificamente. Nas mãos dos oficiais revoltosos cai a polícia, a central de correios e telégrafos, os pontos fulcrais da cidade. Na Avenida Arriaga, o povo junta-se às movimentações militares. Em nome dos revoltosos, o tenente Camões faz uma declaração ao exército e à nação. Reconhecem a justiça da revolta dos madeirenses contra as prepotências governamentais, afirmam confiança no povo da Madeira em nome de quem se revoltam e exigem a constituição de um governo que imediatamente restaure e garanta as liberdades públicas em Portugal. Cria-se a Junta Governativa da Madeira, presidida pelo general Adalberto de Sousa Dias, o oficial de maior patente estacionado na ilha, prestigiado republicano e democrata convicto. Para ela nomeia os coronéis Fernando Freiria e José Mendes dos Reis e o comandante Sebastião Costa, todos deportados, bem como o tenente Camões, em representação dos revoltosos. Sousa Dias telegrafa a Carmona, dizendo obedecer apenas a um governo que restaure sem subterfúgios a ordem constitucional no país. A sua primeira preocupação é garantir ao bispo do Funchal
a completa liberdade religiosa e assegurar aos representantes dos países estrangeiros o normal funcionamento das instituições e a garantia dos bens e interesses dos cidadãos residentes na Madeira. O povo vem para a rua e adere com entusiasmo, diz José Lavrador, cônsul do Brasil. O apoio da multidão em massa à insurreição das guarnições militares da Madeira, nessa madrugada histórica de 4 de abril, foi integral. Um polvorinho explodindo ao contacto da chispa. Chamados a São Lourenço, os partidos políticos locais, com exceção do Centro Católico Português, aderem também. Ao longo dos dias, sucedem-se manifestações e discursos dos revolucionários explicando os motivos e objetivos da revolta. O Funchal tem, muitas vezes, o aspecto de um grande quartel em tempo de guerra. Viaturas militares e civis requisitadas andam num verdadeiro vai e vem, transportando as tropas em exercícios. Como a situação se encontra calma, é dissolvida a junta e criado o governo militar, que, muito apegado à legalidade, começa a editar o boletim oficial, onde se publicam 8 decretos e 2 portarias. Ocupando o jornal monárquico, que se recusa a publicar as notas do governo, o movimento revolucionário conta agora com um diário, o Notícias da Madeira. Nele se divulga tudo o que se relaciona com os acontecimentos da revolta. Dá-se forma jurídica ao poder constituído e nomeia-se um novo comando militar e uma comissão de defesa da Ilha da Madeira. São nomeados o Dr. Pestana Júnior para subsecretário da Economia Pública e o capitão de Engenharia Carlos Venceslau Frazão Sardinha para subsecretário do Comércio e das Comunicações. Revoga-se o decreto da fome e dá-se início às obras de desassoreamento do porto. Abrem-se créditos a favor da indústria dos bordados. Estabelecem-se moratórias de 90% de todos os pagamentos por efeitos comerciais e prorroga-se por 30 dias o pagamento dos débitos dos bancos que tinham quebrado. Assegura-se o abastecimento público, arrastando o gado em trânsito entre os Açores e o continente, e garante-se a vinda de milho de Canárias. Monta-se o Hospital de Sangue na Avenida Arriaga, gerido pela Cruz Vermelha, com a adesão de muitos voluntários. Ocupa-se o Banco de Portugal e garantem-se os pagamentos ao funcionalismo. Nomeiam-se novos dirigentes para a Junta Geral e para as câmaras municipais. Ao mesmo tempo, há que combater o boato e manter o moral da população, pois nem todos estão do lado dos revoltosos. Usam-se editais e notas, e os jornais aderem entusiástica ou taticamente. O movimento anarco-sindicalista incita os trabalhadores à luta. Publica ainda na Madeira A Batalha, entretanto encerrado em Lisboa pela ditadura. Apesar das dificuldades que se vão vislumbrando, o entusiasmo na cidade não diminui. As manifestações sucedem-se em apoio à revolta, como se viu no funeral da sua primeira vítima num acidente de automóvel. Há que contar as armas e preparar a defesa. A Infantaria 13 estão com a revolta também os capitães Nunes Oliveira, Freitas Albuquerque e Gonçalves Henriques. Os restantes 25 são presos no lazareto. O Major Varão assume o comando. Vão-se apresentando oficiais deportados e são mobilizados reservistas para os quais há que fazer fardamentos e adquirir equipamento no mercado local. Em 19 de abril, estão ao serviço 1.500 homens. Juntando a bateria de artilharia de costa, em que aderem os 5 oficiais e a companhia de caçadores 5 com as secções de metralhadoras,
A revolta tem consigo cerca de 1.800 homens. A Madeira é dividida militarmente em 2 zonas de defesa definidas pela linha Funchal-São Jorge, tendo cada 2 companhias de Infantaria 13 e uma secção de metralhadoras e postos de granadeiros. Na zona do Funchal fica a Companhia de Caçadores 5 com uma secção de metralhadoras. A artilharia está à disposição para ser utilizada numa ou noutra zona. São estabelecidos postos de observação nos possíveis locais de desembarque. Com 1 cabo e 6 soldados, Porto Muniz, Porto da Cruz, Porto Novo e Praia Formosa. Com 1 sargento e 20 soldados, Machico, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e São Vicente. A vigilância costeira é feita com o Bútio, um vapor de cabotagem transformado em navio de guerra, e alguns pequenos barcos. Protegem-se os portos contra os desembarques e fazem-se abrigos contra o fogo naval. O grave problema da falta de armamento e munições é mitigado com o fabrico de bombas artesanais, as granadas da Companhia de Granadeiros, entretanto criada. Para tudo estar a postos, intensifica-se o treino operacional para obviar a insuficiência de equipamento e a deficiente preparação dos militares. Preocupado com os acontecimentos, o governo britânico desloca rapidamente de Gibraltar para o Funchal o cruzador London. O seu imponente aspecto provoca respeito e nele são recebidos os representantes dos revoltosos. Querendo informar-se da situação, o comandante é recebido no Palácio de São Lourenço com honras militares, num ato diplomático que o surpreende, mas com que os revoltosos procuram comprometer os ingleses no apoio à revolta. É 9 de abril, dia de homenagem aos soldados tombados na Flandres na Primeira Grande Guerra. Com uma imponente parada militar na Avenida Arriaga, os mentores da insurreição querem evidenciar analogias com o momento presente e apelam à coragem e ao patriotismo. Procurando evitar o confronto, os cônsules dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha oferecem-se para mediarem o conflito, tendo o último oferecido London como local de encontro. São recusados por ambas as partes. Entretanto, é instalado nas propriedades da família Leacock um posto de transmissões operado por marinheiros ingleses que serve o melhor serviço de informações de que dispõe o governo de Lisboa através do embaixador britânico. A revolta da Madeira ganha notoriedade no estrangeiro, principalmente em Inglaterra, de onde são enviados 3 jornalistas encarregados da cobertura dos acontecimentos. São recebidos no Palácio de São Lourenço pelo general Sousa Dias. A imprensa do continente, sujeita à censura do governo, dá pela revolta apenas em 7 de abril, quando embarcam as primeiras tropas para a Madeira, e só parece dar-lhe atenção quando termina. A implantação da República em Espanha em 14 de abril e depois a 25 a visita do Príncipe de Gales a Portugal é que são as notícias de primeira página. Mas em Lisboa, o governo da ditadura não tarda a reagir. 3 dias após o início da revolta, o Conselho de Ministros decreta o bloqueio dos portos do arquipélago e demite os militares e funcionários envolvidos. Prende cautelarmente alguns chefes revolucionários no continente e publica a primeira nota oficiosa, dando notícia do que se passa na Madeira, garantindo absoluta tranquilidade no continente e nos Açores. Uma expedição destinada a reprimir os revoltosos está já de partida a 7 de abril no navio Pedro Gomes e prepara-se outra ainda mais importante que seguirá mais tarde.
As primeiras forças expedicionárias são constituídas por tropas de infantaria, artilharia e serviços de apoio, com cerca de 800 homens. O governo em peso vai despedir-se da expedição. São comandadas pelo coronel Fernando Borges, nomeado delegado especial do governo para as ilhas e comandante das forças. Escoltam-nos o cruzador Carvalho Araújo e a canhoneira da Mão. A Ibo é deslocada das Canárias. A 11 de abril, transformado no primeiro porta-aviões português, com hidroaviões CAMS da Aviação da Marinha, material de artilharia e uma força de marinheiros, sai o Cubango. Um dia depois, partem o cruzador Vasco da Gama e a canhoneira Limpopo. A esperada participação do resto do país na revolta não acontece. Só nos Açores, em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, a 8 de abril, são desencadeadas ações pelos deportados locais que ocupam quartéis, prendem oficiais não aderentes e destituem autoridades e comandos militares. Dias depois, a revolta estende-se à Graciosa e a São Jorge. A Horta, contra o esperado, não adere, tornando-se a base de ataque das forças do coronel Fernando Borges, que, mal chegado ao Porto Santo, a 9 de abril, é mandado seguir para os Açores. A Madeira tem de esperar. Mas por pouco tempo. Os Açores revoltam-se sem um tiro, e sem um tiro se entregam às forças da ditadura perante a passividade dos açorianos. Há alguns voos de hidroavião sobre as ilhas e as silhuetas dos cruzadores Carvalho Araújo e Vasco da Gama, entretanto chegados, deram crédito ao ultimato das tropas da ditadura que se mantiveram surdas aos apelos patrióticos dos revoltosos. Tinham passado 11 dias. Sobram para a história declarações inflamadas e a saída de Ponta Delgada na madrugada de 18 de abril do navio Pero Alenquer com 20 revoltosos a caminho da Madeira. Mais tarde, a Guiné revolta-se entre 27 de abril e 8 de maio. Nas outras colónias, nada acontece. A rendição dos Açores e a falta de apoios no resto do país desiludem os madeirenses. As pessoas são preparadas para o próximo combate, com declarações exaltantes e notícias mobilizadoras. A 23 de abril sai de Lisboa nova expedição. No Carvalho Araújo, que os revoltosos tinham deixado de sair do Funchal poucos dias antes, comandando a operação, embarca o próprio Ministro da Marinha, Almirante Magalhães Correia, de quem Oliveira Salazar se vai despedir. Nele, e 2 dias depois no Niassa, marcha o destacamento comandado pelo Tenente-Coronel Martins Cameira, constituído por 1.400 homens. Quatro navios de pesca transformados em guarda-costas transportam 150 animais, 14 viaturas, 12 bicicletas e uma motocicleta. São aprontados e enviados como escolta o contra-torpedeiro Voga e a canhoneira Bengo. Mais tarde, sai o contra-torpedeiro Guadiana. Prepara-se o Gilianes como navio-hospital e até o navio Escola Sagres marcha para a Madeira em viagem prática de instrução de cadetes. Os meios são antiquados, mas mobilizados rapidamente. Acabada a revolta dos Açores a 19 de abril, as forças do Coronel Borges regressam à ilha do Porto Santo, tornada base das operações contra a Madeira. A ditadura arma em 20 dias a maior esquadra que se reuniu no século XX para transportar um contingente de mais de 2.500 homens bem armados, e é que não faltam os aviões que, pela primeira vez, entram em combate. Enquanto isso, nos jornais, os revoltosos animam a população e ridicularizam os invasores. Em 25 de abril começam as movimentações das forças acabadas de chegar. Hidroaviões sobrevoam o Funchal
em missões de reconhecimento e espalham panfletos das forças da ditadura contra os revolucionários, em que se proclama a ilegalidade do movimento e se condena a sua política. Os revoltosos respondem-lhes com foguetes numa improvisada defesa antiaérea. O governo revolucionário garante que não será o primeiro a atacar, mas promete resistir até ao fim. Em grande manifestação convocada para esse dia, os discursos galvanizam a multidão, já que não podem colmatar a falta de meios. À enorme supremacia das forças da ditadura, os revoltosos apenas contrapõem a geografia da Madeira, que dificulta desembarques e a progressão das tropas, e o apoio popular dos madeirenses, que nunca é mitigado. O objetivo é resistir e ganhar tempo para minar o moral das tropas invasoras, enjoadas e esgotadas por muitos dias a bordo, motivar a adesão de algumas delas, dos quartéis do continente e, principalmente, como esperado, das grandes unidades navais em ação. Mas nada disso acontece. De bordo dos navios da ditadura, no dia 27 de abril, é enviado um ultimato aos revolucionários, dando-lhes um prazo de 24 horas para se renderem. O bispo do Funchal, com autorização de Sousa Dias, vai a bordo do navio Carvalho Araújo 28, num gesto de boa vontade, procurar a mediação. Tenta-se tudo para evitar o confronto, mas sem êxito. A ditadura quer a rendição incondicional dos revoltosos e estes recusam-na. Com o combate iminente, é criada no Funchal uma zona neutra, integrando os hotéis Ritz, Atlântico e Savoy, defendida por fuzileiros ingleses desembarcados do London para proteger os estrangeiros e os interesses britânicos, como era o caso do consulado. Enquanto os estrangeiros se dirigem para essa zona, a população procura abrigo onde pode, com muita gente fugindo para as montanhas vizinhas. As operações tinham, no entanto, começado antes do ultimato. A 26 de abril, um caniçal deserto é bombardeado intensamente do mar e do ar no apoio a um desembarque de 2 pelotões com o objetivo de inutilizar o posto de TSF da Marconi, que se julga assegurar as ligações dos revolucionários com o exterior. Comanda-os o capitão Botelho Muniz, conduzido por 2 pilotos madeirenses do Carvalho Araújo. Aprisiona facilmente as tropas ali colocadas com a ajuda do pároco local, que lhe facilita informações e guias. Cumprida a missão e temendo um contra-ataque, as tropas reembarcam passadas 8 horas. 3 dias depois, a 29 de abril, esgotado o tempo do ultimato, as forças da ditadura desferem os ataques decisivos. Na Calheta, realizam uma manobra de diversão, desembarcando a meio da tarde 2 pelotões apoiados por fogo do mar e do ar. Aprisionam soldados revoltosos e sofrem 3 feridos no rebentamento de granadas do improvisado paiol. As forças da ditadura sofrem nesta operação a perda do contra-torpedeiro Voga, que, navegando à noite sem luzes, é albarroado pelo Pedro Gomes e acaba por se afundar na travessa quando o tentam levar para o Porto Santo. No mesmo dia, de bordo dos seus navios ao largo do Funchal, atingem com bombardeamentos várias casas nas zonas do Gorgulho e da Ajuda. Mas o ataque decisivo é no Caniçal. Na madrugada de 30 de abril, desembarca do Niassa uma guarda avançada constituída por 2 companhias de infantaria de caçadores que, deslocando-se com dificuldade num terreno difícil, se apoderam do Pico do Judeu. Forças revoltosas, instaladas numa linha de alturas à entrada do Vale de Machico, atacam-nas com fogo nutrido, impedindo-as de progredir. Ao entardecer, uma outra companhia, em guarda de flanco, consegue conquistar os picos onde as posições da guarda avançada são flageladas. Não há mais progressão nesse dia
que é utilizado no desembarque de novos meios e forças no caniçal. Os primeiros feridos são retirados para bordo. Durante esse dia, uma peça de 15 faz fogo sobre o Carvalho Araújo e o Niassa e por pouco não os atinge. Mas a sua capacidade de fogo está reduzida a 3 granadas. No dia 1, a ação dos revoltosos e o acidentado do terreno obrigam os militares atacantes a uma progressão lenta sobre Machico. Mas uma secção de 18 voluntários comandados pelo capitão Botelho Muniz, numa operação de surpresa, avança até à estrada para Machico, onde ataca e aprisiona uma coluna de reforços vindos do Funchal, acabando por prender pouco depois o Major Varão, comandante da zona. Tinham sido feitos os primeiros mortos e feridos em combate nas tropas revoltosas. Em Machico, a notícia das baixas causadas, acompanhada por relatos terríveis, instala o desânimo nas forças de defesa que retiram. Botelho Muniz e os seus 18 diabos aproveitam o facto e, com pouquíssimos meios e a cumplicidade do pároco de Machico, ocupam a praça e ficam esperando reforços que só chegam no dia seguinte. Perante a situação de abandono de Machico, o Estado-Maior Revolucionário, reunido no Porto Novo na madrugada de 2 de maio, vota a continuação da luta. Mas Sousa Dias, ciente da impossibilidade de resistência, decide a rendição e, acompanhado pelos oficiais do seu Estado-Maior, é feito prisioneiro. As forças atacantes progridem sem oposição pela estrada em direção ao Funchal, onde se juntam às que aí desembarcam. Muitos dos revoltosos refugiam-se na zona neutra e, por iniciativa do cônsul, são transferidos para o cruzador inglês Curlew, que se juntara ao London. São posteriormente desembarcados e feitos prisioneiros. Dias mais tarde, são levados para o desterro, seguindo a maior parte para Cabo Verde. O grande objetivo dos revoltosos não foi atingido. Nem melhoraram as condições dos madeirenses, nem acontece o levantamento nacional. Contudo, a revolta da Madeira contra a ditadura acaba por ser a mais longa das acontecidas em Portugal. Dura 28 dias e, para a debelar, obriga Lisboa à maior movimentação de meios militares que mobiliza até aí. São demasiados meios contra umas dezenas de deportados, mas justificam-se porque o povo da Madeira está com a revolta. Revoltado contra as condições em que se encontra, dá-lhe o seu apoio na rua, participa nas novas estruturas do governo e, principalmente, de armas na mão, serve nas forças que a defendem. São madeirenses os que caem em combate. A revolta faz 9 mortos e 22 feridos nas suas fileiras. A vitória da ditadura explica-se pelos escassos e insuficientes meios das forças revoltosas, pela sua deficiente articulação no terreno e pela indecisão dos seus comandantes no Caniçal e em Machico. Contudo, o principal motivo para o seu fracasso é ter passado em Portugal o tempo das revoluções. A população está anestesiada com tantas intentonas falhadas e a oposição dividida não parece oferecer garantias de levar o país a bom termo. Na ditadura, a ação de Salazar parece oferecer alguma esperança de progresso e de tranquilidade. As forças armadas estão decapitadas dos tradicionais fautores das revoltas e são silenciadas com promessas de melhores condições. A Madeira fica isolada e, ironicamente, a sua derrota acaba por dar meios e força à ação da ditadura. Passados dias, Salazar é motivo de público agradecimento e, um ano depois, toma as rédeas do país que mantém ferreamente nas mãos durante 38 anos.
Segundo as suas contas, a revolta custa 60 mil contos, o valor de 3 navios de guerra dos maiores que Portugal encomendara, ou o necessário para alimentar 25 mil famílias de trabalhadores rurais durante um ano. Salazar, que não perdoa nem esquece, diz mais tarde: Em toda a parte há gente que não sabe agradecer, mas uma terra inteira, cheia de benefícios e desconhecedora deles, só a Madeira. E porquê? Porque no fundo deseja o que não pode ter, quer o que não é capaz de realizar, e faz ideia que é o governo que acaba a responsabilidade dos erros e dos crimes praticados pelos seus naturais. E a Madeira continuou por mais tempo agarrada ao passado. Foi preciso esperar mais 43 anos. No outro abril, na sequência de outra revolução, a Madeira voltava à rua, mas desta vez a liberdade tinha vindo para ficar e, pelas mãos dos madeirenses, se construiria finalmente a autonomia tantas vezes adiada. Um programa para a RTP Madeira, produzido por Edicart, com Eduardo Costa Produções, patrocinado por Etermar e Funchal 500 anos.